Olá, boa noite. Estamos aqui no quadro Panorama Odonto, dentro do Conexão Saúde Minas, com convidados multi-especiais. Doutora Renata Giorgetti, é isso, doutora Renata? Doutor Rodrigo Faria. Hoje nós vamos falar de assuntos importantíssimos para a população, para o grupo de amigos, né, dentistas, para os nossos colegas. E as novidades que o time traz aí para Uberlândia, dando know-how que Uberlândia merece em relação à odontologia, ao processo formador, né, ao cuidador, né, doutor Rodrigo? Perfeito. Não perde tempo, vamos assistir o episódio aqui, muito assunto legal. Gostaria que vocês se apresentassem, falassem aí um pouquinho de vocês, por favor, para o pessoal que está nos assistindo. Olá, Michele. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa fantástico, né? Gente, Panorama Odonto é de um quadro que participa da Conexão Saúde Minas. Então a gente está aqui junto, Michele, para a gente falar de endodontia, falar das situações clínicas que os pacientes sentem muita dor, né? Quem já teve uma dor de canal, que é o popularmente que a gente fala, o tratamento de canal, ele sabe muito bem da importância de um endodontista. Então vai ser nosso assunto principal aqui. Espetacular, doutor Rodrigo. Olá, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu sou a professora Renata Giorgetti, eu sou coordenadora e professora na instituição Unitri aqui de Uberlândia. Tenho aí um desafio grande, né, de lidar diariamente com o ensino, com alunos, com graduação. E junto com o professor Rodrigo, estamos aí na equipe de endodontia, né, e vamos hoje aí estar abordando com vocês esse assunto relacionado à dor, os assuntos relacionados à saúde, a ensino. Também falar um pouquinho sobre um grande evento que a gente vai estar aí trazendo mais uma edição para a cidade de Uberlândia. Espetacular. Vocês me falando aqui me remete, né? Desde que o quadro da odontologia nasceu, não tem um momento que a gente não fala de dor de dente, né? Infelizmente, hoje a gente trabalha muito com a dor, né, doutor Rodrigo, e não com a prevenção, né? Esse contexto da saúde primária, do cuidado primário, né? Em todas as vertentes da saúde, a gente tem visto o quanto a gente precisa fortalecer essa situação. Mas endodontia, em todo episódio, nós estamos falando. E louvável para nós, do Conexão Saúde Minas, dentro do nosso quadro Panorama Odonto, falar de endo e falar o que vocês estão preparando aí, né, para a população em relação ao congresso de endodontia, né, o Endomit, terceira versão. Então, assim, somos só nós que ganhamos aqui nesse bate-papo, né? Com certeza a população vai ganhar, com certeza os colegas dentistas vão ganhar. Mas falar de endodontia e falar o que vocês estão fazendo para movimentar esse mercado, essa visão em relação a tratar a dor de dente, as atualizações, é brilhante. E aí, doutor Rodrigo, gostaríamos nós que todos os pacientes fossem no consultório de 6 meses, fazer uma adequação do meio bucal, uma higienização, uma profilaxia, limpeza, remoção de tártaros, né? Como quer que seja que as pessoas conheçam dessa relevância do cuidado da saúde bucal, mas essa não é a maioria absoluta do que acontece no consultório. Queria que você contasse para nós como que é a sua realidade em relação à dor de dente. Perfeito. Michele, eu estou aqui em Uberlândia há 25 anos, né? Desde o ano 2000, e eu acompanho o ensino de odontologia desde então, aqui em Uberlândia. Eu vim de Belo Horizonte, onde eu fiz minha pós-graduação, e quando eu cheguei aqui, eu encontrei dois universos, né? Eu atuava como professor na pós-graduação de endodontia na UFO, e como professor substituto na graduação, e logo inauguramos a Unitri, onde eu estou lá até hoje, desde o ano 2000. Então, esse universo da endodontia, o que eu observei desde então? É um banco de espera altíssimo. O número de pacientes que precisam de tratamento endodôntico é muito alto. Para você ter uma noção, nós temos na Unitri, tanto na graduação quanto na pós-graduação, um volume de pacientes que precisam mesmo, que a rede pública não consegue atender, e muitas vezes não tem uma condição de pagar na rede privada. Nem a pública e nem a Então, a privada. dor de dente é realmente o principal momento que a pessoa precisa de um atendimento de urgência. Doutor Rodrigo, olha só, eu cortando seu pensamento. Dor de dente, urgência odontológica ou emergência odontológica? Aonde isso se encaixa, né? Porque é legal a gente falar para a população o que é essa emergência, o que é essa urgência. A dor não espera.
né? O que pode ser feito, o que vai ser feito? Me conta. Perfeito. Então, ó, se você tem uma dor de dente, ela é limitante, você não consegue dormir, você tem que tomar muito analgésico, no outro dia você não consegue trabalhar, você precisa urgentemente procurar um dentista. Aí sim será feito um procedimento que vai levar à análise, radiografia, tomografia, para a gente definir o dente causal e ver a origem da dor dentro do dente, né? A gente fala que o conceito dessa doença é pulpite, que é a inflamação da polpa. Esse momento de urgência odontológica foi ao dentista. O dentista fechou o diagnóstico, fez um curativo bem feito, você não vai mais sentir dor. Você vai ter a solução do que você está precisando naquele momento. Você aguenta Isso. esperar o prazo de começar a tratar o canal do dente. E aí, a sequência é: faz um curativo, faz um atendimento de urgência Uhum. e planeje o seu retorno para prosseguir com o tratamento endodôntico. Agora, tem situações clínicas que eu vou deixar a professora Renata falar. Que a professora Renata, vou te apresentar mais um detalhe dela. Conta tudo. Eu adoro falar Mineiro para gosta. todo mundo. Foi a melhor aluna que eu tive até hoje. Espetacular. Primeiro eu fui professor lá em Belo Na, Horizonte, depois na UFO. em curso de pós-graduação lá, durante 2 a 3 anos. E aqui vai para o 26º É ano. muito aluno para você falar que ela é uma das Então, melhores. somando os 3 anos lá e os 25, 26 aqui, nós estamos no ano 26, 2026, praticamente 30 anos ela foi a melhor aluna que eu tive. Espetacular. Então, a doutora Renata, ela é fantástica, sabe? Sempre foi endo, E a endodontia, ela foi sempre seguindo, brilhantou. fez a pós-graduação específica em endodontia, e a aula que ela ministra é fantástica. E tem esse conteúdo, que são as emergências médicas relacionadas à endodontia. Por isso que eu vou passar a palavra para ela. Então, Espetacular. eu deixei claro a urgência. Urgência. E a emergência eu deixo para Renata. E aí conta para nós também, no meio dessa urgência e emergência, doutora Renata, e eu, felizmente, faço contato com vocês, né? Toda hora que o negócio aperta para mim, eu ligo para os endodontistas top de mercado aí, falo, doutor Rodrigo, tem uma indicação de exo aqui, o paciente está aqui, quer tirar o dente, né? Aí você conta para nós a dor e a projeção de dor que o paciente só chega pedindo para fazer exodontia, né? E aí, quando a gente barra a exodontia e fala do processo de curadoria, né, nós somos questionados. Então, fala um pouquinho para nós, porque o pessoal tem que entender que nem tudo de dor de dente deve perder o órgão dental. Perfeito. Perfeito. Os endodontistas, né, no geral, eles, né, eu acredito que todos nós prezamos muito por manter, né, a estrutura, o dente na cavidade bucal desse paciente. Então, assim, realmente a gente sofre junto com aquele paciente que a gente precisa condenar aquele dente, né? E isso quase aconteceu, inclusive, hoje à tarde, né? Em um dos cursos de pós-graduação, né, daquela paciente que nós ficamos na dúvida se extraía, se não extraía, e acabamos por tentar manter o dente, né? E é um acordo que tem que ser feito ali entre o profissional e o paciente naquela tentativa de manutenção do dente. Muitas vezes o paciente quer ir pelo realmente o lado mais fácil, né? E ficar livre daquela dor. Ele quer que resolva o problema. Causando uma outra dor, né? E ele quer É que uma resolva. cirurgia. Então, às vezes, a extração para ele acaba sendo algo mais fácil. Mas se ele, né, está mediante aí a um bom profissional, ou um bom endodontista, com certeza a gente vai explicar para ele a importância de se manter um dente, a importância de tratar aquele processo de inflamação ou de infecção. E aí a gente já entra, né, dando continuidade aí ao que o professor Rodrigo falou. O professor Rodrigo falou da urgência endodôntica, né, relacionada a um dente que tem uma inflamação, que tem dor, que tem uma polpa viva. Quando que a gente considera uma emergência relacionada à endodontia? Quando esse paciente ele tem um risco efetivamente de manifestação sistêmica relacionado àquela infecção dental. Então, para os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo hoje, né, o nosso dente ele pode estar, né, repleto aí de bactérias, de micro-organismos, né, de uma infecção que pode se propagar para a nossa corrente sanguínea e estar aí alojando em outros órgãos, como por exemplo no nosso coração e causar o que a gente chama aí de endocardite bacteriana. Então, a partir do momento que esse paciente chega para a gente lá na Unitri ou nos cursos de pós-graduação e nos relata manifestação sistêmica, isso já nos abre um sinal de alerta. Ele fala que ele tem dor, calor, tumor, aumento volumétrico, ele tem trismo, ele tem dificuldade de abertura bucal, ele tem uma prostração, ele tem febre.
e quando ele fala pra gente da febre, é um sinal de alerta, né? Então a gente junta todos esses sinais e sintomas e isso é um sinal de emergência. Então nós precisamos tratar esse paciente com muito cuidado, né? Tanto da parte clínica quanto da terapêutica medicamentosa que a gente precisa também entrar aí com esse paciente previamente ao procedimento, posteriormente ao procedimento, porque a gente não quer que essa emergência se agrave, né? Então a gente trata como emergência aquilo que pode colocar em risco a vida do paciente. Nossa, doutora Renata, e assim, brilhante, né? Porque aí fica, né, toda hora vem um pensamento. E aí junta que a população brasileira, na maioria das vezes, com doenças de base, hipertensão arterial, diabetes, né? Hoje, num bate-papo de uma possível urgência, ela falou para mim, eu sou renal crônica, não posso com anti-inflamatório. Que legal que ela sinalizou, né? Porque a coisa mais fácil hoje é comprar um anti-inflamatório, remediar essa dor, né, e protelar o problema. Então, para a população em geral, né, entender que hoje, com a maioria da população brasileira hipertensa, né, com caminho de diabetes, e aí a dor de dente, né, a dor de dente que incha, a dor de dente que dá calor no local, que te dá febre, que pode descer para o seu coração, a importância de procurar um dentista, né? Por mais que a gente não queira estar na cadeira odontológica, porque nessa hora você está com dor e aí você vincula que aquilo te gera dor, né, que é ruim ir ao dentista, mas a importância de cuidar disso. Não, é interessante pensar da seguinte forma. Quando você está numa urgência odontológica, o seu organismo está equilibrado. Ainda não virou uma emergência médica. Sim. Então, a urgência odontológica, o dentista é hábil e capaz e competente para resolver no consultório dele. Pronto. É o dia a dia da endodontia de resolução do tratamento de canal. Tá? Agora, se o paciente demora para buscar uma solução, Da urgência. e aí ela pode se Não, tornar uma emergência. Então, um exemplo que a professora Renata falou, que é quando o edema na face está aqui na região de mandíbula, ele é assustador, porque ele vai descendo para onde? Para o Vai pro pescoço. pescoço. E aí nós temos a compressão dessas vias aéreas. Né? Você tem dificuldade O ar- de passar o ar. Então, um dos sinais que o paciente vai relatar, eu estou com dificuldade respiratória. Ele vai ter a febre, que mostra uma infecção que está fora do controle. Ele vai ter dificuldade respiratória e como o edema pressiona e atrapalha a ATM, ele não consegue abrir a boca. Então, até para tomar um medicamento via oral, porque você precisa entrar com antibiótico. É um abscesso. Como que ele vai tomar um medicamento via oral? Então, aí você precisa lançar um antibiótico endovenoso. Injetável. Injetável, principalmente endovenoso. Aí eu tenho que pensar, dentro do consultório odontológico normal, eu vou dar sequência no horário conta certinho? de eu sou hábil, eu tenho a competência para aplicar um antibiótico endovenoso? Não. Então, tá vendo que o risco à vida vai necessitar um atendimento médico associado ao dentista. A Exatamente. equipe médica vai dar o suporte à vida E a causa e o era dente. endodontista vai participar fazendo o procedimento dentário. E às vezes, naquela conduta que eu te falei do exame clínico, do diagnóstico, o dente é condenado. Sim. Às vezes o endodontista entra naquele momento fazendo a drenagem, abrindo aquele dente, Tentando. mas a solução, daqui 2 dias, por exemplo, não se faz a extração nesse momento, porque o sítio de infecção é muito Preciso conter primeiro, diminuir o processo. infeccioso, entra com antibioterapia, faz a drenagem, às vezes a drenagem é extraoral. No segundo dia, PCR caiu, faz hemograma, acompanha a resposta biológica, E depois equilibrou, um aí pode fazer a extração. Porque senão vira uma septicemia. Pessoal, Então a emergência médica eu estou associada à tendo uma aula, isso é um privilégio. Agora pensa, eu venho aqui, entendo que a urgência odontológica me leva à emergência médica. E a urgência odontológica, se aconteceu, não tratei antes, ela aconteceu, corre, porque aí às vezes o dentista consegue atuar em tempo hábil, mais fácil. de modo que você não vá para o hospital numa emergência de saúde médica, né, para comprometer outros órgãos. E aí, doutor Rodrigo, fala-se muito da região cervical, da região mandibular, né, e maxila. O que que acontece quando eu tenho essa inflamação aqui na parte de cima, pessoal, maxilar, né, o que que acontece para cá? Me conta um pouquinho. Os dentes superiores estão alojados no maxilar superior, e aí nós temos aqui o seio maxilar. Então, é uma cavidade responsável pelo nosso equilíbrio, que trajeta o ar que a gente respira, uma série de células de defesa, tem uma mucosa própria para isso, né? E quando a gente tem uma sinusite,
Todo mundo aqui já teve uma sinusite. Você sente aquela pressão na face, Sim. na testa, Dor, né? Dor de cabeça. exudato, né? É toda aquela consistência de ter que procurar drenar, sair, Desobstruir. entrar com antibiótico. Às vezes são 14 dias de antibiótico para resolver a sinusite. A sinusite normal. Sim. Agora, a sinusite de origem dentária, que vem da comunicação dessa infecção intradentária, atravessa a raiz, que é por isso que fala endodontia, endo é dentro do dente. Então, essa infecção dentro do dente, ela vai pela raiz, atravessa a pontinha da raiz, o ápice radicular, e entra no seio maxilar. Aí vira uma sinusite odontogênica. Olha isso. E aí você vai ter uma outra consequência. Muitas vezes a endodontia entra no momento certo, faz o canal bem feito, resolve a sinusite, sara. O médico otorrinolaringologista, ele apenas é um complemento no diagnóstico. Agora, Mas o se isso tratamento acontecer, né, doutor Rodrigo, se eu tiver uma sinusite de origem dentária, muito provavelmente não haverá cura. Não, só ir no otorrino não resolve. O Exato. otorrino vai entrar com antibiótico, às vezes vai indicar até uma curetagem do seio, Uhum. mas se não detectar numa tomografia fantástica, de alta qualidade, essa comunicação da raiz com o seio maxilar, não resolve. Não resolve. Aí o paciente fica em repetição de antibiótico terapia, né? Uma sinusite crônica. É, Tem um muito relato algum tempo atrás, uma atriz, e ela teve um abscesso que evoluiu da sinusite, que pegou o nervo facial e ela ficou com uma lesão, uma parestesia constante daquele lado. Olha aí. Imagina uma atriz, É. né? Isso deve ter uns 4, 5 anos. Então, é muito importante. Dente é órgão, né? É muito importante ter a prevenção, como você falou Uhum. muito bem, mas no momento que ainda Necessita. está o curativo entrando, né? A odontologia que cura, é fantástico. A gente evita uma evolução da doença para um quadro muito mais grave. Espetacular. Doutor Rodrigo, abscesso, todos são drenáveis? Devem drenar todos? O que você Bom, nos diz? Depende muito da posição, Tá. da direção daquela raiz, né? Muitas vezes quando a raiz já está numa posição favorável e numa região de fácil acesso, o próprio organismo do paciente cria uma via de drenagem, que é um abscesso crônico, Uhum. né? Uma fístula. Uma fístula. Aquela bolinha de pus amarelinha lá na gengiva, às vezes no rosto, às vezes para o seio maxilar, é uma drenagem também, Uhum. né? Então aí você tem uma condição do abscesso ficar crônico. A dor é menor, na verdade, normalmente o paciente não queixa de dor, mas aquela bolinha de pus incomoda. E aí ele procura o dentista e fala assim, olha, vai e volta, eu tô tendo a manifestação desse quadro aqui. E aí o diagnóstico bem feito, mostra o dente causal e o tratamento endodôntico bem feito. Sendo uma infecção bem local, um abscesso crônico bem definido e sistemicamente o paciente equilibrado, não precisa nem entrar com antibiótico, só o tratamento de canal bem feito resolve. Olha isso. É fantástico. Agora, o abscesso agudo, aí é diferente. Eu tenho um paciente com evolução, com risco de ir até para uma emergência médica, e eu preciso criar uma via de drenagem cirúrgica. Se possível, via canal, abrir o dente, Ótimo. Uhum. né? Se não, ou vai fazer um corte cirúrgico na mucosa, na gengiva, ou no rosto do paciente. São os casos mais graves. Doutora Renata, agora me conta, né? Eu venho de um processo formador que a sessão de endodontia, de tratamento de canal, era longa, né? Na faculdade, aprendi várias etapas. E hoje a gente vê uma performance, né? Com equipamentos, com profissionais muito capacitados, com, né? Tudo de melhor aí no mercado, que faz a sessão ser menor. Como que está esse processo formador do aluno, né? O que o aluno tem aprendido, o que o aluno tem vivido? Me conte. Então, quem já passou por um tratamento de canal, né, há alguns anos atrás, realmente, até hoje, né, pode ser que relate esse desconforto, o episódio ruim, né, não foi bom, dói, né, e com o passar dos anos, a endodontia, assim como todas as áreas da odontologia, evoluiu muito, né, e junto com essa evolução da endodontia, veio novos materiais, novas técnicas, novos aparelhos, que tornaram, então, esse tratamento endodôntico mais previsível, mais rápido, nos casos que a gente pode ser, né? De forma com que também melhorasse muito essa questão do ensino. Então, toda essa evolução reflete, né, até hoje ali no nosso ensino da graduação. E eu vivenciei isso, né?
quando eu fiz a disciplina de endodontia com o professor Rodrigo no ano de 2006, Alguma coisa? é, 2006. quando eu fiz a disciplina de endodontia, era uma endodontia mais básica, era uma Graduação. endodontia manual, né? Existia, né, já o indício da instrumentação rotatória, mas pouquíssimos tinham acesso a essa tecnologia, né? Era algo muito novo, muito caro. Surreal, né? Nós não tínhamos ainda empresas brasileiras, né, envolvidas nesse processo. E na minha época da graduação, já foi uma disciplina boa de Foi se aprender. interessante esse comentário dela, por quê? Eu fiz meu mestrado no ano de 99 e 2000, concluí em 2001. Eu fui um dos primeiros a usar o motor na UFMG Olha aí. para fazer canal. Meu mestrado foi nessa área. Surreal, né? E não O motor usado. possível. E um colega meu também foi o primeiro a fazer o mestrado em tomografia. Você vê que estava tudo nascendo na odontologia no mesmo Uhum. momento. Tá. Em 2006, a Renata, minha aluna de graduação na disciplina de endo, eu a convidei, que ela já era fantástica, a gente apresentou Já tinha no mão. congresso, Comprou ela anunciou, equipamento. apresentava, ela ia Campinas, ela viajava apresentando trabalhos nossos como acadêmica, como aluna de graduação, e aquela performance foi assim, gente, eu vou convidar essa menina para me ajudar a montar a primeira disciplina de extensão na Unitri, Olha que só. foi de instrumentação motorizada. Olha só. Eu consegui 2 motores com o Henrique Bassi, que por sinal é o grande professor de Belo Horizonte, é o Você trouxe para Uberlândia. Easy, Você trouxe e para nós Uberlândia. fizemos essa disciplina. Você foi o primeiro a usar e trouxe para Uberlândia como uma extensão. Isso é E a espetacular. era aluno da graduação. E quem é ele? O Henrique Bassi, ele é o grande fundador da empresa Easy, lá de Belo Horizonte. Uhum. É um parceirão nosso. Tudo brasileiro. E nesse mesmo ano de 2006, eu trouxe ele para dar um curso aqui para a pós-graduação, que eu estava criando a primeira turma de especialização. 2006, 20 gente, anos. é um ano marcante para mim. Foi a primeira turma de pós-graduação que eu criei, de especialização. De Então está extensão. completando 20 anos. Foi a primeira disciplina de curso de extensão que eu criei, a Renata me ajudando. É só insights, né? Esse É. povo vai voltar aqui e nós vamos falar dos 20 E anos de com o Unitri, especialização. Com a Unitri, nós fizemos a primeira jornada odontológica no San Diego, Uau. no Hotel San Diego. Tudo ali naquele momento. Tudo nascendo. A Renata foi eu era o coordenador da primeira jornada odontológica. A Renata era a responsável acadêmica. Aluna promoter. A aluna promotora, Marketing. apresentadora. Marketing. Olha o que acontece. Essa primeira jornada foi a nossa base, que agora esse ano nós fizemos a 20ª jornada odontológica, não foi a última? E a Renata como coordenadora da odontologia. Então ali é uma nossa história. É. Né? Assim vai permeando. Vocês são apaixonados, né? Então é diferente, né? O olho tá brilhando aqui, pessoal. Não sei se a câmera consegue levar isso, né? Mas você vê que são profissionais apaixonados. Então, quando a sua pergunta de tecnologia, a Renata iniciou com o motor de endodontia, que foi o grande, vamos dizer, que alavancou essa área. Né? O marco. Porque faz mais rápido, com a língua de nicotitã, efetivo, como ela diz, né? e Previsível. a qualidade é fantástica. E aí o que a gente percebe na graduação, Michele, é que na minha época, então, que né, a gente tinha pouca tecnologia, mas já era uma disciplina boa, Uhum. o que a gente fez foi, com o passar dos anos, tornar essa disciplina mais gostosa, né? De se fazer, de se tratar. Porque quem conhece as etapas da endodontia, quem passa pelo processo de laboratório, de aprender aquilo em um manequim, é cansativo, é desgastante. É desafiador. É desafiador. Então, a gente, né, trouxe para a endodontia da graduação, não só para pós, toda essa evolução. Então, eu estou com o professor Rodrigo na graduação desde 2014, mas antes de 2014, antes de eu entrar, ele já trabalhava a instrumentação rotatória na lista dos meninos de material. Para o pessoal entender, doutora Renata, o que é essa instrumentação rotatória? Para o paciente entender ali, o que é isso? Antigamente, a gente né, tinha só aqueles instrumentos manuais que a gente chama de limas, né? Que alguns pacientes falam assim, parece que colocava uma agulhinha dentro do ferrinho, um ferrinho. Era só manual, tudo que a gente precisava, e ainda precisa, porque a gente ainda utiliza, dos dedos, da mão, né? Daquele movimento de mão mesmo. E às vezes o profissional faz tanto canal que dava calo, né? De fazer aquele movimento repetitivo. Com a evolução da endodontia, criou-se um motor e uma lima acionada, acoplada nesse motor, que gira, que roda, que faz uma instrumentação
motorizada, né? Então, hoje em dia nós temos inúmeras dessas liminhas que podem ser acopladas nesses motores. Motorzinhos. Vai do que um profissional quer usar, o que ele domina, né? E isso fez com que o paciente fique mais confortável, o profissional se desgasta menos, eu consigo fazer mais rápido, né? Eu consigo fazer com mais qualidade, porque agora os instrumentos, eles acompanham a curvatura do canal, eles acompanham a dilatação do canal, né? E os meninos da graduação, eles acham isso muito interessante. Aprender essa história, né? Então, a gente ensina desde o manual até a evolução que a gente tem. E nós somos muito privilegiados, e eu falo muito isso para o Rodrigo, porque, né, eu tive a oportunidade de formar na Unitri e ver esta evolução, né, tecnológica chegando na graduação. Então, realmente é uma instituição que se preocupa em levar tecnologia para os alunos. Então, como eu estive lá, formei lá, voltei como professora em 2014. Assumir a coordenação em 2018 foi muito avanço que a gente já foi tendo no decorrer do Ele tempo. faz a extensão para se tornar melhor, né? De algo que ele precisa conhecer melhor, mas ele tem o acesso desde a graduação, né? E aí, assim que eu entrei na coordenação, né, nós tivemos a oportunidade de adquirir alguns equipamentos para os alunos utilizarem na clínica de graduação, Olha isso. né? Então, muitas vezes, a gente se formava e eu precisava buscar cursos fora para aprender a trabalhar Só no com essa pós-graduação. tecnologia, né? É para dominar o motor, né? O dente você sabia, ou acessar mais o motor, né? Pagar para aprender a usar essa tecnologia, né? E hoje em dia os nossos alunos da graduação, eles já saem dominando a utilização desse motor de endo, um outro aparelhinho que faz a medida do conduto, do canal, que a gente chama de localizador apical, eles têm disponível na graduação. Eles têm um raio-x, o acesso à radiografia digital, que na minha época eu também não tinha, era revelação. Eles ainda aprendem o manual, mas foi uma evolução muito grande para nós. Da agilidade, né? E a qualidade das imagens também é muito melhor. Né? Nós temos lá também o microscópio na pós-graduação e na extensão de endo, uma tecnologia que também, né, há alguns anos atrás, não era fácil acesso. Né? Então, assim, hoje em dia a graduação, ela vê a endodontia, é lógico que a gente tem os alunos que não gostam. Mas Todo mundo vai gostar. sem loucura que vocês estão contando. Eu acho que uma das disciplinas que eles mais gostam, porque a gente vê pela quantidade de TCCs que são apresentados no final de semestre. E é muito Muitos relacionados à endo. É emocionante ouvir, Renato, porque fala assim, às vezes a dificuldade gera um limitador na gente enquanto aluno, né? Conta a minha experiência, né? Aquele desgaste, a dificuldade, a falta do acesso, né? A odontologia com uma lista de material gigante, e aí você não consegue. Ah, será que eu vou virar endodontista? Vou comprar um motor? Né? Vou comprar um localizador, né? Será que eu consigo, além de tudo que eu estou investindo, comprar isso? Então, quando a faculdade traz, e eu falo muito que a Unitri, ela vem trazendo, né, algumas coisas assim, algumas nuances espetaculares, inclusive os laboratórios, as aulas, as jornadas, né, a extensão, então, é lindo. Michele, e o grande beneficiado para o paciente. Então, olha o que nós Sabe, estamos... na hora que a gente tem o conhecimento da biologia dos tecidos, identificar a doença, identificar a pulpite ou o abscesso, e a tecnologia para fazer esse trabalho de forma mais rápida e com qualidade, o beneficiado é o paciente. Sempre ganha. E esse é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Prestamos atendimento à população. E aí, muitas vezes, o paciente pensa, mas ser o seu usado lá é bom, é seu melhor. Mas é uma taxa social, né? Esse tratamento tá muito barato. O que eles usam lá? E aí a gente pode garantir mesmo, com toda certeza, que o que a gente usa nas clínicas de graduação relacionado à endo é o que a gente usa no nosso consultório, é o que a gente usa nas clínicas da pós-graduação, é o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, realmente, levando o melhor aí que a gente pode para a população. E pelo que eu já vi, né, doutora Renata, tô falando do que eu já vi em relação à Unitri, né, óbvio que tem inúmeras escolas, né, respeito, formei em outros processos, a gente vem de BH, além de oferecer como uma taxa social, além de oferecer acesso a quem não tem, desafogar a rede pública, né? Porque quando a gente faz isso, a gente desafoga o setor primário, né? Ou a rede pública em geral. Tudo do bom e com tempo bom para o aluno também fazer, né? Ele sai daquela loucura do consultório. Então, esse paciente, além de tudo isso, ele é bem acolhido, né? Ele é bem
tratado, né? Então, o aluno ele tem esse tempo, e eu vejo isso na Unitri, né? Preocupa com o acolhimento, preocupa com a anamnese, preocupa com a história do paciente, se vai entrar o acompanhante, se vai ser gravado naquele lugar maravilhoso que vocês têm lá, né? Se vai ser transmitido. Então, é dar tranquilidade para a população de Uberlândia e região, né? Que quem acessar a faculdade e se precisar do tratamento endodôntico lá, né? Além de tudo de bom que falou de material, de profissionais, de alunos formados com alta tecnologia, lá se preocupa também com o acolhimento, né? A história de base do paciente, né? O que ele traz de trajetória aí. Pode vir para a Unitri que o negócio é bom. Como que a gente define o caminhar desse paciente? Depende da complexidade. Então, se é um dente que a anatomia é simples, a gente pode pegar esse caso e passar para o aluno do 6º período, por exemplo, né? Já é um dente com maior número de raízes, uma anatomia mais complexa, uma curvatura, a gente vai ter uma imagem radiográfica, a gente vai ter uma imagem da tomografia para a gente analisar e ver a complexidade. Este caso é mais complexo, a gente já passa para um aluno já da pós-graduação. Então é interessante isso. Nós temos a possibilidade de oferecer ao nosso paciente tratamentos no início com o aluno que está em fase inicial do curso, né, fase inicial de atendimento clínico, e os casos mais complexos a gente encaminha para o aluno que já está no finalzinho ou que já está na pós-graduação. Sempre acompanhado. Quando a gente fala pós-graduação, é um curso de especialização, né? Que agora na Unitri nós estamos com a 10ª turma e, simultaneamente, nós temos também, desde 2008, no Instituto IQO, Instituto de Qualificação Odontológica, nós temos outras 10 turmas. Então, somando em 20 anos, são 20 turmas. 20, nós estamos batendo 20. É muito legal. É a noite do 20. Turma de especialização, que eu coordeno, né, junto com a minha equipe, Rodrigo Faria, e a pós-graduação ela vem justamente para isso, para treinar o dentista, para ele se qualificar, para ele se tornar mais seguro, para fazer um tratamento de melhor qualidade para o paciente dele. Entregar sempre o mesmo. Aquela endodontia que você fez a pergunta, que era uma endodontia mais difícil, né, sofrida, que o paciente fica com aquela sensação. Para todos os lados, né? Para o dentista, para o paciente. Quanto mais a gente evolui, estuda, prepara e treina, que é muito importante o treinamento, nós temos um paciente que está tendo um retorno muito melhor. Então, são 20 anos de história. Papo bom não acaba não, tá? Nós vamos precisar mudar de chave, mas não dá para mudar de chave. Doutor Rodrigo e doutora Renata. Doutora Renata falou da radiografia digital, nós temos a panorâmica 2D e nós temos a tomografia 3D. Né? Como apaixonada por imagem radiológica, a gente tem que trabalhar com bons equipamentos, parceria com o dentista. O que o paciente tem que investir, né? O que ele tem que gastar dinheiro em relação à imagem, o que o endodontista precisa, além do melhor equipamento, de um colega, né, para trocar uma informação, para o Anderson, Michele, sobe esse daicon, Michele, manda o laudo, Michele, né? Mas o que o paciente deve investir, né? Que hora que ele deve investir na tomografia, que hora que a radiografia lá vai resolver para ver o caso em andamento, que hora que a panorâmica vai resolver, que tanto de investimento que ele precisa ter para esse cuidado. Como que é isso? Então, Michele, vou falar, né, da minha vivência de graduação, né? Nós conseguimos, na grande maioria dos casos, né, fechar um bom diagnóstico e planejamento com aquele aluno mediante a nossa radiografia digital periapical com sensor digital, né? Vejo a inflamação, vejo o conduto, sim, a gente fez inúmeras tomadas em diferentes angulações quando ele está aprendendo, né? Até para a gente ensinar aquele processo, né? De anatomia, número de raízes, número de canais, etc, né? Mas, em muitos casos, a gente se depara com aquela dificuldade anatômica ou a dificuldade em se fechar um diagnóstico, né? Em ter incertezas que a imagem bidimensional não nos traz. Não proporciona. Então, a gente deixa isso muito claro para os nossos alunos, que hoje em dia nós temos essa tecnologia fantástica, que é a tomografia. Então, estamos com dúvida, por exemplo, na graduação, da possibilidade, né, de um 4º canal que a gente não está conseguindo identificar, vamos solicitar uma tomografia. Uma raiz. Estamos mediante a possibilidade de uma raiz a mais, de uma suspeita de fratura,
de uma suspeita de reabsorção. Essa reabsorção está comunicando ou não está? Qual que é o nível disso? Né? E a extensão dessa lesão, isso já está tendo, né, expansão óssea ou não está? Né? Casos de Tudo vem do planejamento, né, doutora Renata? retratamento é uma caixinha de surpresa. Retratamento é uma Retratamento, tomo, por favor. a gente já fica, né, esperando aquela surpresa. Uhum. E aí a gente explica isso muito para o paciente, né? Que lá nós não fazemos esse tipo de exame. Uhum. Tomográfico nem a panorâmica. E muitas vezes, quando a gente explica, o paciente entende a necessidade Entende? daquilo, né? Nós explicamos, nós desenhamos, nós mostramos, olha, agora você Até precisa aqui nós fomos, ir na né? clínica radiológica especializada, nós precisamos desses detalhes, e para isso o senhor precisa fazer um investimento. Uhum. E ele se programa, ele faz, né? É. Então, assim, a gente percebe que os pacientes valorizam muito, né? Quando ele entende aquilo que está acontecendo, né? E a panorâmica, na graduação, a gente não pede com tanta frequência na endo, né? Sim. Para nós, as outras imagens são mais importantes. Mas os alunos solicitam muito na cirurgia, para o planejamento de cirurgia e também na ortodontia, né? Em alguns planejamentos lá, que a gente também sempre está solicitando essas radiografias. Espetacular. Enquanto clínica radiológica, a gente sempre fomenta, né, doutora Renata, doutor Rodrigo, que o dentista é o protagonista do tratamento, né? A imagem é um complemento de qualidade, né, de visualização, tá tudo certo. Mas o dentista é a estrela do jogo, né, frente ao seu paciente, que a imagem ela é séria, boa, né, de uma boa interlocução com o colega, mas o dentista é o protagonista do jogo, né? E às vezes ele pode ter uma conduta até diferente do que ele vê na imagem, né? Porque ele tá com a boca, ele tá com a abertura bucal, ele tá com a situação da família, do paciente, né? Então a gente tem muito esse cuidado, né, doutor Rodrigo? E a tomografia, vamos colocar que ela tem 10 anos na nossa realidade, É. no máximo. Já existia antes nas outras áreas, E vê mas com acesso para a população poder ir fazer um exame de tomografia, é no máximo 10 anos, né? Então aí a gente, para nós que estamos aqui na Unitri, nessa região aqui, zona sul de Uberlândia, ter a UOC, que é uma grande parceira nossa dentro do MC, desse hospital fantástico aqui, né, desse esse complexo. hospitalar, facilitou muito para nós. Mas tinha um dia que eu falei assim, ó, vai ali, Faz e volta. é É possível, logo ali. é possível ali, de hoje para amanhã, É. já ter uma evolução desse exame tomográfico de qualidade, né? É E isso. a gente precisa justamente defender o exame de qualidade. Por uma tomografia que o paciente foi em qualquer outro local, que não tem um tomógrafo de alta resolução, para nós não resolve. E para ele é uma perda do É igual se você pega o celular, faz uma foto, se o celular não tem resolução, a foto fica boa. Não fica. E você não aceita, você quer trocar a foto, você não quer? Ou trocar o celular, né? Exatamente. Pegar o celular melhor. Ou chorar porque gastei, não poderia. A mesma situação é o aparelho que vai fazer a tomografia. Quanto melhor a resolução, melhor a imagem e facilita para nós o diagnóstico. E aí, já caindo no ensino, né? A tomografia, ela já é uma aula essencial, não só na graduação, como na pós-graduação. Então, na minha época de graduação, Não existia. Não existia. agora, E aí o nosso aluno recebe o DAICOM, né? E tem a aula. Vamos abrir o DAICOM, vamos abrir essa A imagem. Renata fez especialização em 2010. Tá? Uhum. Ela formou em 2008 e aí ela fez aperfeiçoamento em endodontia com a nossa equipe, né? Uhum. A equipe Rodrigo Faria, nós temos uma história também em Uberlândia. São 10 professores na equipe. Cada professor foi o melhor aluno da sua turma de pós-graduação. É um processo seletivo, é um recrutamento interno. Processo seletivo, Por exemplo, a professora Cris Caran foi a melhor aluna que eu ministrei aula de pós no ano 2000. A Renata foi a melhor aluna O novo não existe nessa turma. E os demais professores, todos foram alunos de pós-graduação com a nossa equipe e foram os melhores daquela turma. Então, Temos os melhores. temos os melhores. Temos os melhores. E aí, nessa história da equipe Rodrigo Faria, a gente volta aí 3 anos atrás, eu e a Renata já tínhamos feito várias jornadas odontológicas dentro da Unitri, e nós falamos assim, gente, nós precisamos trazer agora só endodontia no evento. E, há 2 anos atrás, nós criamos o Endomeeting.
pausa para isso. Doutora Renata, rapidinho, o que é jornada odontológica dentro da Unitri? É rapidinho, que nós temos aqui uma pauta gigantesca. A jornada odontológica ela é um evento do curso de odontologia, então já tradicional do curso. A odontologia da Unitri, ela existe há 25 anos, nós já estamos na 50ª Eu turma. estava formando E meu outro agora- curso, vocês estavam lá começando a... E há 20 anos a jornada ela ocorre, né, anualmente. 20 anos de novo, gente. 20 anos de novo. Agora, no ano de 2025, nós comemoramos a 20ª jornada odontológica. Então, é o evento do curso, onde nós temos 2 dias específicos para trazer palestrantes, para trazer empresas, para uma feirinha comercial ali que os alunos tenham acesso. E é um evento organizado pelos alunos, né? Então, eles sentem parte daquele processo, parte daquela Entende de marketing, entende de organização, de comunicação, de receber, de convidar palestrantes, de organizar tudo que precisa ser organizado. Talentos surgem na jornada. Isso. Todos os trabalhos de conclusão de curso são apresentados na jornada odontológica, porque isso é publicado na nossa revista institucional. Ah, tá. Então o formato muda. Sai da sala de aula e apresenta dentro da jornada. É obrigatório. E aí ele já faz uma pré-defesa. Quando ele vai apresentar o TCC dele, ele super tranquilo. Ele já apresentou para um monte de gente. Então, já faz parte do processo do curso de odontologia, essa jornada. Ah, agora sim. Tanto que tem para Uberlândia. Vamos falar de Endomite, né? Endomite, terceira edição, né? Endomite em Triângulo Mineiro. Isso é Quando nós espetacular. criamos a Renata e a Cris Cruz, que é uma professora da minha equipe de pós-graduação, primeiro vieram as duas, elas que vieram com a ideia. Elas tinham ido num Endomeeting lá em Campinas, fantástico, voltaram e falaram assim, nós iremos fazer aqui. Vamos, Rodrigo. Você anima? Alunos de odontologia, profissionais dentro da odontologia. O que é Endomite? Que teve lá e que vai ter aqui. Então, esse nome Endomite ocorre em outras cidades. Ocorre em capitais, principalmente. Tá. Né? Então, meeting, traduzindo do inglês, é encontro. Então, a gente organiza um evento que se torna um encontro de vários endodontistas e a gente traz palestrantes fantásticos de renome nacional e de renome internacional em Uberlândia. Essas alunas Usava para assistir em São Paulo, em Belo Horizonte, em Campinas, Rio de Janeiro, para nós termos um evento de endodontia em Uberlândia. A primeira edição, né, 2 anos atrás, a segunda edição, ano passado, e a terceira edição já esse ano, 2026. Pensa a gente falando em 2020. Ah, agora esse ano nós fizemos 20 anos de Endomite. Imagina. Aí vai ser um pouco... A gente vai estar com outros elementos dentários. Doutor Rodrigo, então essas 2 alunas da pós-graduação que faziam jornada odontológica, pensam maior... Que eram professoras da equipe. Da equipe de pós-graduação. Que sou. Não saí do recrutamento, estou lá. E me chamaram, vamos fazer? Foi me dando aquela energia, falei, vamos crescer. E aí, logo, chamamos o professor Anderson, que também trabalha conosco. A gente atende junto com o consultório, com o microscópio. Está em conexão agora, mas... né? 2018 foi o melhor aluno de pós da época. E a gente trabalha junto no consultório, a gente resolve casos fantásticos junto. E aí, o Anderson, conosco, somos 4 organizadores desse evento. Empreendedores natos. Hoje, por acaso, eu e a Renata estamos aqui com você nesse programa fantástico. Os 2, Anderson e Cris Cruz, estão lá em São Paulo, no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia do Brasil e da América Latina, fazendo contatos com patrocinadores, com professores, com... Angariando ainda mais melhorias. Para fortalecer mais nosso evento. Então, nós somos 4, a gente tem até o nosso grupo em WhatsApp, que é os 4 mosqueteiros. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Agora é Quarteto Fantástico. Mudou, né? Não tinha um negócio assim? Então, essa história de trazer grandes palestrantes Doutor Rodrigo, é uma oportunidade. Vocês sonharam, né? Aí na primeira versão, me conta como vocês foram vistos, que foram os maiores desafios, como que foi essa versão, e aí nós vamos caminhar para a segunda e nós vamos explodir essa terceira aí para o pessoal não entender. Nós tínhamos 6 palestrantes. Primeira versão, 6 palestrantes, um dia inteiro, em um hotel menor, né? E um dia. Um start inicial, mas que deu muito certo, né? Que todo mundo que participou daquela
primeira edição, Ano de sentiu 2024. se sentiu feliz, né, com Pós-pandemia, ele todo mundo volvia, de endodontia, um dia de muita palestra boa, que a gente não Muito vê o dia hands-on, passar. porque hands-on é aquele momento que o participante vai para um laboratório, né, e e faz executa a acontecer. prática daquela tecnologia, daquela nova técnica, e ele aprende com a mão na massa, por isso chama hands-on, né? Hands traduz Uhum. mãos, né? Essa primeira edição, né, até por ser novo, né, por ser algo, né, recente, nós não tivemos tantos profissionais de outras cidades. Como a primeira edição, né, se destacou e a conversa, né, se esparramou entre os endodontistas e dentistas e faculdades da região e outros colegas, na nossa segunda edição, né, nós crescemos aí bastante o número de participantes. Já tivemos um evento aí de 2 dias, né, então aquilo que era um dia passou para 2 O dias. dobro de palestrantes, né? O local ficou pequeno. A nossa feira comercial cresceu, o número de parceiros, né, interessados em estar conosco cresceu, né, e aí nós tivemos um segundo Endomeeting que também né, graças a Deus aí saiu conforme tudo que a gente planejou. O espaço que a gente estava já não nos coube mais, ficou limitado na segunda edição. A gente já Essa sentia caixinha tá trabalhando, tão pequena. Tinha fila para hands-on, que cabia 15 pessoas na sala e tinha 30 pessoas na fila. Olha aí que benção. Então a gente começou a observar, o nosso evento social foi fantástico na época. Foi na beira da piscina né, de um hotel delicioso. E agora a gente teve que crescer. Então, essa versão do ano de 2026 será no Center Convention. Qual data, doutor Rodrigo? 1 e 2 de maio. 1 e 2 de A maio. gente pega o feriado 1º de maio, que é na sexta-feira. Então já é uma data consagrada. Nós já somos um evento em rede nacional, que Uhum. existe, né, um cronograma de eventos, um calendário de eventos, né, de congressos, e nós já somos incluídos. Então, Já patenteamos a nosso lugar tá no Brasil. Que lindo! No Brasil. Vocês são apaixonantes, tá? Deixar isso claro. Obrigado. Nem o Brasil vai fazer evento nesse dia. Olha Hoje só. é nosso em Uberlândia, primeiro feriado, né? Uberlândia 1º pro de mundo. maio, e aí a gente já segue no dia 2, que é no sábado. Então é sexta e sábado, 1 e 2 de maio. E aí, Michele, é importante a gente ressaltar, né, que esse terceiro Endomeeting também vem com o diferencial de ser multidisciplinar. O que é isso, Renata? Conta pra gente. O que vem? Além de canal. Então, o primeiro e o segundo foi tão legal, foi tão bacana, mas relacionado bastante à endodontia em si, né? E nós temos profissionais curiosos que queriam participar do nosso evento e ouvir também sobre outras coisas, a relação da endo com outras especialidades, né? Outros temas, outros assuntos, até o nosso público de graduação, né? Então, foi um start novo aí, né? Então, vamos agora para uma terceira edição em um local maior, com uma feira comercial maior, onde a gente possa atender melhor os cirurgiões dentistas. E aí, quando você fala feira comercial, eu posso comprar lá. Posso de verdade. Posso comprar lima, posso inúmeras empresas da parte endodôntica, dentais, né? De todas as áreas aí. Precinho bom, doutora Renata? Como que é? Homens diferenciados, né? Oportunidade de dentistas da cidade e região conhecerem empresas que eles não conhecem, né? Então, oportunidade de fazer esse network aí. E aí, né, nessa terceira edição, a gente prezou por essa multidisciplinaridade aí de trazer outras áreas envolvidas. E outra coisa que a gente preza bastante também é que, além de trazer esses profissionais com renome nacional e internacional, a gente tem sempre também gente muito boa. A prata da casa. A prata da casa. A gente tem gente boa demais aqui em Uberlândia. A gente tem fantástico das outras instituições. A gente exporta. Não só professores nossos da Unitri, mas nós temos palestrantes, professores da UFO, né? Que a gente tem uma história. Eu fui aluno da UFO, fui professor substituto lá, então a minha história mistura com a Universidade Federal de Uberlândia. A gente está sempre conectado, né, doutor? Esses professores, eles são tão renomados, são tão importantes que às vezes na própria cidade eles não têm a oportunidade de palestrar, né? Então, o professor Paulo Vinícius Soares, né? Palestra no mundo, né? E aí, às vezes, e Uberlândia, né? Então, ele com a gente no nosso segundo, ele vai estar agora com a gente no nosso terceiro. Carlos José Soares e a professora Priscila, eles vão dar uma palestra, vão ministrar uma palestra fantástica sobre trauma dentário. São professores da Universidade Federal de Uberlândia. O professor Carlos é um dos maiores publicadores, é um dos professores que mais publica
na área de odontologia no Brasil, né? Então, Quero ser feliz na minha fala, né? Então, o Endomite, além de falar, né, da endodontia, ele está proporcionando agora que todo mundo assista, que todo mundo participe, né? Porque vai agregar valores Na em. hora que você pensa que a endodontia está dentro do dente, Sim, ela manifesta fora do dente, né? Aí eu tenho ao lado do dente que eu estou fazendo um tratamento endodôntico, tem um implante. é. Então eu preciso da discussão, o que que tá, a consequência que está Tem um dente acontecendo naquele impactado. Tinha uma dente cirurgia que eu precisava. pode estar comprometendo o implante tubular, outro profissional fantástico, professor Tiago a Carreira. carreira, que vai dar um tom nessa área, né, nessa integração desses dois temas. E em volta do dente eu não tenho osso, não tem gengiva, não é a periodontia. A endodontia está trabalhando num dente que tem uma estrutura periodontal. Nós vamos ter uma palestrante de São Paulo, chama Maristela Lobo, gente. Ela é brilhante. Uma didática. Então, já é a área de periodontia com a professora de fora sendo Olha só. contemplada, né? E nós temos uma profissional brilhante, brilhante, que tivemos o privilégio de ser nossa aluna, que é a doutora Vanessa De Felicibus, que vem com a área da harmonização orofacial. Então, olha aí, um tema Então, diferente. nós estamos falando de cuidar, né? Cuidar do dente, cuidar da boca, cuidar fazer intercorrências, de como tratar isso hoje em dia, né? E é um assunto que desperta muito interesse, principalmente do nosso público de graduação, essa nova área da Eu harmonização. acho muito interessante na hora que a Vanessa fala, professor Rodrigo, se o paciente está precisando fazer um tratamento endodôntico, como que ele vai fazer uma harmonização facial? Concordo. A prioridade dele é a saúde bucal, a prioridade dele é a resolução daquela infecção endodôntica. Feliz de nós se conseguir caminhar lado a lado, mas se não, o que nós vamos priorizar Então, aqui, né? intercorrência após uma harmonização Com uma inflamação mandibular? com uma infecção Infecção. dentária associada. Nossa. Então, é uma intercorrência muito mais grave. Então, precisa de ter essa visão de conjunto. Eu falo, né? Eu falo que aqui dentro do Conexão o assunto não para, porque aí a gente já pensa, gente, dá para falar. Mas eu preciso falar dos meus palestrantes fantásticos. Continua falando, não pode esquecer nenhum. Falando da prata da. Renome nacional e internacional. Vamos lá. Então, olha, nessa edição, a nossa endomadrinha, eu maior orgulho de falar, ela é um nome internacional. Na hora que você pega o calendário dela, é pelo mundo, é no mundo que ela palestra. É a professora Patrícia Ferrari, que é o grande nome da endodontia. É uma mulher, assim, uma doçura. O jeito que ela fala sabe, uma delícia. É o grande nome. Aí nós temos o Henrique Bassi, que eu já falei aqui hoje, que é o grande fundador de equipamentos de endodontia, lá de Belo Horizonte. Instantes depois, em Uberlândia de novo, através do Dr. Rodrigo, dando Nós vamos fazer acesso. homenagem a ele. Espetacular. Fazendo essa formação aqui. Quem está assistindo já está sabendo. Você vai, quem você lembra? Do sorvete. A Versiani. Não, Os Versiani, maiores conhecedores de anatomia. a maior dentária. pesquisa do mundo, Versiani. tomografia 3D, foi ele quem fez. Professor Ângelo No Freire. mundo inteiro ele palestra. O dia que eu conversei com o Versiani, ele estava vindo de Paris, no maior evento de odontia em Paris. Sim. Olha aí. Aí eu tentei já marcar outra reunião, né? Ele falou, não, é porque o mês que vem eu tô na Rússia. Aí depois eu tô na Romênia. Finlândia. Depois eu tô na Romênia. Aí eu peguei o Instagram dele, todos os congressos fantásticos. Falei, nossa, o próximo vai ser o Belém. Sabe assim? Professor Ângelo Freire, né? De Salvador também, que é um excelente endodontista conhecido aí no Brasil O todo. pessoal vai para Salvador só para assistir o curso dele. Ele É é fantástico. super experiente, né? Principalmente em cirurgias parenodônticas. Não, eu fico pensando aqui, como que vocês conseguiram hoje isso, gente? Conta pra gente, assim. É porque é fácil hoje ver a terceira edição acontecendo com tanta riqueza, né? Eu vi desde o primeiro momento que a gente estava ali do lado de fora, o quanto vocês são apaixonados e inspiradores, né? Eu não vou virar casaca e vir fazendo odontia. Ó, professor! Mas me conta como que vocês conseguiram, porque eu falo assim, às vezes, doutora Renata, nós saímos daqui para tentar acesso, né, de tempo, de trânsito, de transfer, de investimento, para ter acesso a essas pérolas, né? E tomara nós que a gente consiga, porque às vezes com todo esse recurso destinado, talvez a gente não consiga. Como que vocês conseguem trazer para Uberlândia um polo, né, assim, cidade maravilhosa que nós estamos, mas como que vocês conseguem fazer isso, juntar essa galera toda, né, em 2 dias e proporcionar
com acessibilidade para todo mundo, porque o Endomit é um congresso acessível, né? Trazer essas pérolas todas. Conta aí para nós. Muito pelo nome da equipe Rodrigo Faria, né, que conta aí com Que inspira. inúmeros professores, né, que a gente tem uma equipe forte já há muitos anos e com alunos que vêm de outras cidades, né, para fazer aí nossos cursos. Então, nós temos uma aluna hoje que tem contato direto com o professor Versiani, que é esse que o professor Rodrigo acabou de falar. Então, em contato com esses alunos, a gente acaba conhecendo outras pessoas. Na rede de contatos. Eu saí de Uberlândia para fazer o meu mestrado em endodontia em Campinas, né? E eu tive a oportunidade de, nesses 2 anos em Campinas, conhecer muita gente fazendo outra vez. Professor Capelli. Ela fez a Carlos disciplina Bueno. com ele lá no mestrado, e desde então ele é nosso convidado. Sempre tá aí, né? Então, eu tive a oportunidade de Ela é- ter aula com esses professores e convidá-los para estar aqui conosco, né? O professor Rodrigo sempre chama alguns desses professores também para dar aula na pós-graduação, quando é possível, né? Desses bons professores aí que moram fora. Quando eu fui fazer o meu doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, que não foi na área de endodontia, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de conhecer pessoas relacionadas à área de endodontia pelos professores de lá, né? Então, aí a gente vai estendendo essa redinha de conhecimento. Sempre cabe mais gente no topo, né? É Tem um contato incrível. direto com o pessoal de BH, com o pessoal de Uberaba, né? E aí a gente vai tendo a professora de Uberaba que vem falar com a gente. Só vai lembrar. Próxima vez nós vamos trazer a lista, hein? Fulano, 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 fulano. Ela fulano. foi a última que nós convidamos, por quê? A casuística dela, de fraturas dentárias, que ela consegue manter o dente, Incrível. é incrível. Então, imagina quando você pega uma tomografia e vê uma trinca ou uma fratura ali. Condena. Ela falou, Então, hoje a gente consegue fazer a junção desses fragmentos com um microscópio de Sim, qualidade, sim. com um diagnóstico perfeito, e usar um material que vai fazer manter esse dente. E com toda a estabilidade, com tecido periodontal em volta. Então, essa professora, vamos falar o nome, né? Professora doutora Kênia Toubes, vai vir de Uberaba e vai dar esse show para nós. E a nossa história é muito comum, porque ela também fez pós-mestrado, doutorado no FMG. Então, na hora que eu a vi, esse reencontro, Conectam. é uma energia muito boa. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, famoso? Eu não vou fazer endodontia, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vai no Endomit, você vai... Claro, Endomite, gente, cadê meu Só crescimento? muito importante eu deixar claro o seguinte. Essa rede de contatos propicia os convites e a gente ter esse diálogo rápido, franco, carinhoso. A gente até esquece de falar em dinheiro, É. te juro. Acontece. Não, tem grandes palestrantes que vêm pela amizade. Você acredita? Vêm pela história. Ensino, né? Pelo dom da parceria. E outros por vínculos de alguma empresa, Sim, né? Porque tem um claro. Teu custo. viagem, hospedagem, Ingresso, aula. curso, né? É. Tudo. E aí, entre os nossos patrocinadores. Dentro do nosso patrocinador, nós temos você, Tem. a UOP, que é uma grande parceira e que nos proporciona a gente trazer esses palestrantes. Vamos estar lá com tudo, de terceira para cima. Não tem erro, não. Eu brinco aqui, né? É tão abençoado e científico que as coisas não param, né? A gente teria assunto aqui para vários outros episódios e vamos ter. Eu vou falar minha parte para vocês finalizar do jeito que achar que devem finalizar. Mas vocês são apaixonantes. Vocês são lindos de morrer, né? Lindos todo mundo. Vocês são apaixonantes. Vocês conseguem trazer o ensino, né, doutora Renata, com tanta qualidade, com tanta nobreza, né, com tanta beleza, são figuras belíssimas. Mas faz tornar apaixonante num mercado tão difícil, né, tão competitivo. Não falo competição de maldade, mas um mercado competitivo. A harmonização entrou, fez o boom e agora ela orna de novo com essa odontologia, né, da suavidade. Então, assim, vocês são apaixonantes, inspiradores, né? E eu fico na moda do mineiro, eu tô esbabacada com esse episódio, né? Assim, a riqueza da competência, do detalhe, do recrutamento interno, do contato, né? De inspirar o aluno, doutora Renata, em ser um bom aluno, porque ele tem uma trajetória pós-Unitri que ele pode caminhar com Claro.
essas estrelas, né? Então, Desde assim, que eu assumi a coordenação, ô Michele, em 2018, eu já tive a oportunidade de trazer vários ex-colegas meus agora que estão dando aula na Unitri, que são preceptores, que são professores. e A bonito gente de preza ver, muito pelos nossos ex-alunos, porque a gente sabe da qualidade do nosso ensino, né? né? Fomentou aquilo. Então, assim, oportunizar, né? Assim, dar oportunidade é espetacular. E aí, mais do que isso, né, o que me deixa com o coração mais quentinho ainda aqui do pessoal do estúdio, né, e o Conexão em si sabe o quanto a gente é apaixonado por saúde em todas as vertentes, é que no fim tudo conspirou para o paciente. O paciente está ganhando o melhor do melhor, né, do cara que vem de fora, dá uma palestra para o dentista aqui, que faz a pós-graduação, que foi bem informado e que atende o consultório de Uberlândia, né, que dá um melhor tratamento endodôntico em Uberlândia. Então, eu estou apaixonada, né, assim, é um episódio viral de qualidade científica, né, então isso inspira, isso apaixona. Eu gostaria muito de agradecê-los, agradeci, tô apaixonada, né, tô, assim, próximo, vamos ter um outro encontro antes do Endomite, né, pra gente já trazer mais o Anderson, Cris Caran, e aí todo mundo que a gente precisar falar antes da gente encontrar essas estrelas palestrantes. Mas, sem palavras, com muitas palavras, tá? Deixo para vocês finalizar o episódio, deixo para vocês puxar a população da odontologia, o povo para cuidar da boca, o povo para ir no Center Convention, participar dessa beldade, né? Desse talento, desse show de talentos que a gente tem lá da odontologia, desse show de talento de pessoas, estou apaixonada. Desse show de talento músico, né? Assim, de como vocês, enquanto rede, vocês se fortalecem, mas vocês fortalecem os outros também. Isso é lindo. É lindo. Conheço o Rodrigo há um tempo, né? Me mostrava dente. Tá vendo aqui? Fala, tô vendo, Rodrigo. Tô vendo. Né, assim, apaixonante. O Nitri foi meu berço, o Nitri minha primeira formação, né? Onde tudo aconteceu na minha vida. 2005, quando eu saí de lá, tudo só melhorou. Voltei como participando do corpo docente lá, né, para não entrar na miudeza. E assim, a gente vê evolução e que curso, né, que pessoas, o que vocês estão fazendo na cidade, né? Então, um dos maiores congressos de endodontia do Brasil, né, vai se tornar América Latina, vai se tornar internacional. Já estamos ali internacionalizando, porque nós estamos trazendo tanta gente, né, do mundo afora, valorizando prata da casa. Eu estou apaixonada. Finaliza o episódio para mim, por favor, vocês dois. Vocês dois, o Uai. Nós vamos ser internacional, mas o Uai não vai sair, o trem não vai sair, vocês não vão sair. O que vocês querem falar aqui? Você tá vendo, Então, né? vai lá. A gente é assim. Tá com vocês. Ó, então primeiro deixar bem claro que vai ser no Center Convention, 1 e 2 de maio. Tem o link, né, que vocês podem acessar, nós vamos deixar direitinho na nossa postagem. E aí fazer a inscrição, né? Nesse momento tem um valor promocional muito acessível, aproveite esse momento, porque depois vai ter o segundo lote, que aí vai ter um aumento. É muito importante a pessoa se organizar, porque o Center Convention serão 2 dias. No primeiro dia, muitas palestras, muitas atividades, a feira comercial rolando ali, com muitos brindes. Você vai fazer um hands-on, você ganha uma caixa de lima fantástica. Então, todo o investimento que você fizer na inscrição, você já tem o retorno, Retornou. é imediato. Além de conhecimento, É, retornei com o então, bolso cheio. isso, é muito, vale muito, é um investimento fantástico, né? E também nós vamos ter neste ano um momento de festivo, no final da sexta-feira, e quem vai estar conosco vai ser o Lucas Merécio. Você não é tão fraco, não. O momento do samba, do pagode, a história aqui em Uberlândia, a gente está querendo fazer esse momento social na sexta-feira, com uma música gostosa, de acolhimento. Tem que terminar até 11 horas, viu? Tá. Porque no outro dia a gente Beleza. começa às 8 da manhã, né? Ok. E mesmo ainda, além das palestras, além de hands-on, além da feira comercial, além dessa atividade social, dessa festa na sexta-feira, com o Lucas Merencio, a Renata agora vai falar para nós também sobre a outra parte do evento. Sim. A parte agora científica mesmo, acadêmica. Na primeira e na segunda edição, nós não tivemos a oportunidade de ter o espaço para a apresentação de trabalhos científicos, né? Então, agora, na nossa terceira edição, nós vamos ter aí o espaço para a apresentação dos trabalhos científicos, tanto na categoria graduação quanto na categoria pós-graduação. Então, é uma novidade que vai, né, estar aí abrilhantando o nosso evento, as menções honrosas em cada uma dessas categorias. Então, o primeiro recadinho que eu queria dar é:
Todas as informações estão no nosso site www.endomeetingtm.com.br. Nós temos lá um site lindo com todos os palestrantes, onde nós vamos estar divulgando todas essas informações dos trabalhos científicos, data de envio de resumo, aonde eu envio, como eu envio, né? Então, estimular os nossos alunos a Então, basta participar. clicar. Tudo lá, tá um site bem explicativo. Além do site, vamos seguir o nosso Instagram, né, que é o do Endomeeting Triângulo Mineiro. Nós temos ali, né, um Instagram que a gente divulga também as novidades. Então, vamos seguir ali a nossa página, né, para que a gente possa, né, contar com a presença de vocês aí no nosso evento. Aquelas pessoas que moram fora, né, nós estamos aí em um local próximo a vários hotéis, então é fácil de todo mundo se organizar, né? Quero trazer mais gente, quero trazer várias pessoas, quero trazer alunos. Entre em contato com um dos nossos organizadores aqui para a gente, né, recebê-los, né? E será um prazer ter vocês aí com os alunos de vocês apresentando trabalhos para a gente. E estamos à disposição, sempre lá no nosso direct do Instagram, para tirar as dúvidas relacionadas ao evento, né? E do que a gente puder ajudar aí, nós estamos aí à disposição. Espetacular. Muito obrigada por hora, né? Pessoal, Nós que agradecemos essa oportunidade, Mas de divulgar essa conversa gostosa. Você está de parabéns pelo programa. vamos falar de odontologia, né? Científica, tranquila, porque vocês dominam, a gente gosta de dente, né? A gente gosta de gente. E aí nós vamos com muita responsabilidade para a população. Tá tudo aí, né? É só seguir nas nossas redes oficiais também. Nós estamos aqui à disposição da população para tirar dúvida. Nós estamos aqui à disposição dos colegas, né? Uberlândia é acolhedora, o pessoal do Endomite, sem palavras no acolhimento. Então ninguém vai passar aperto aqui em Uberlândia, não. Né? Pode vir. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Parabéns, parabéns, parabéns. Endodontia em alta, né? Parabéns e muito obrigada. Obrigada, pessoal.